Então, o que nós vimos na semana passada era Jesus, isso é, depois da ressurreição, depois da morte e ressurreição, poucos discípulos tiveram contato com Jesus. Então, eles foram gradativamente tendo esse contato com Jesus. E aí nós encontramos, então, dois discípulos, não eram dos 12, dos 11, né, que restaram, porque Judas se suicidou. Então, dos 11, esses dois homens não pertenciam, mas pertenciam a um grupo bem chegado de Jesus. Pelo texto que nós vamos ver, tem até o nome de um deles, nós vamos perceber que eram pessoas que estavam bem próximas, talvez não caminhavam em todos os lugares com Jesus, mas nas imediações eles estavam lá, sempre seguindo Jesus, ajudando no ministério de Jesus e aprendendo. Então eles aprenderam muito de Jesus e tiveram tempo. E pelo relacionamento que Jesus vai ter com eles, nós vamos ver hoje que é um relacionamento bem franco, né? Jesus nem sempre é tão franco com algumas pessoas. Ele é muito duro com os religiosos. Depois de um tempo de eles encherem a paciência de Jesus, provocarem Jesus, então Jesus ainda tinha paciência com eles, mas chegava uma hora que Jesus era duro. Com as pessoas que estavam de fora, muitas vezes você vê um Jesus bem cordial, né? Até sofrendo, se angustiando com a dureza de coração ou com o sofrimento que a pessoa estava passando. Mas com os discípulos internos, Jesus ao mesmo tempo elogia eles em algum momento, mas em alguns momentos ele é bem franco, ele joga duro, ele não enrola muito, e por causa do relacionamento, por causa do tipo de convívio que eles tinham com Jesus. E na semana passada, então esses dois discípulos estão caminhando, eles estão caminhando de Jerusalém para o poente, né, para Emaús, 10 quilômetros de distância. Então era o final da tarde, então o sol estava de frente com eles. Então o texto fala que Jesus se aproximou deles e pergunta o que está acontecendo com eles, o que eles estavam discutindo. E eles não conseguem reconhecer Jesus. Há duas possibilidades, ou as duas estão acontecendo ao mesmo tempo ali. Um que estão caminhando de frente para o sol, então estão olhando só para baixo, percebem que alguém chegou ali junto para andar junto. Isso é uma coisa comum, né, naquelas estradas, naqueles atalhos que tinham lá, as pessoas se juntavam para caminhar junto, né? Então não fica tão só, né? Não tinha celular para você ficar se afastando das pessoas, então era gostoso conhecer uma nova amizade. Então Jesus chegou diante deles, eles pensaram que era mais um, e talvez também como que estava o sol no rosto ali, ficava difícil eles olharem. E ao mesmo tempo eles estavam vindo de uma grande frustração, eles estavam extremamente frustrados. Aqueles 3 anos, ou não sabemos quanto tempo eles estiveram caminhando com Jesus e vendo o que aconteceu com Jesus, criou uma grande expectativa, uma grande esperança. E agora, de repente, Jesus vai celebrar a Páscoa, ele entra em Jerusalém naquela euforia da multidão. Então ele é o rei, agora ele conseguiu, né? Ele olha a multidão aqui que veio de todos os lugares, juntas, unidas, celebrando a entrada triunfal dele aqui. Mas Jesus some, né? Talvez esses dois homens não tiveram contato com tudo que aconteceu com Jesus. Jesus está na festa. Algumas coisas acompanharam, alguns debates que Jesus teve com as autoridades, eles talvez viram. Mas na hora de celebrar a Páscoa, Jesus só celebrou com os 12 discípulos. E daquela início de noite até de manhã, talvez eles não sabiam, eles estavam com os seus amigos, seus parentes, nos seus lugares. E de repente há um alvoroço na cidade e as autoridades apresentam Jesus para ser crucificado. O que aconteceu? E talvez quando eles veem Jesus e esses boatos começam a correr e durante a noite acordaram eles, o que aconteceu? E de manhã ele é julgado, Jesus é surrado, ele tem que caminhar até a cruz e ainda talvez havia uma esperança, não, ele é poderoso, ele vai reverter esse quadro. Mas no final ele é crucificado e ele expira, ele morre, ele entrega a sua vida. E ali eles viram Jesus aparentemente covarde. Como assim? Ele veio para uma missão, para redimir a nação de Israel, e parece que ele está perdoando os inimigos. Isso não é o que se espera nem os gregos, nem os judeus. Os judeus esperavam sempre um Messias semelhante a Moisés, Sansão,
Salomão, Davi, um homem de guerra, como esse homem agora, que parecia que era tão poderoso sobre qualquer coisa, agora dá a sua vida e, de repente, tiram Jesus da cruz e ele é enterrado. E agora pode sobrar para eles também. Pode haver perseguição. Então agora estão voltando para casa, grande frustrado. A gente colocou algumas palavras como que eles estavam. O texto mostra aquilo que eles estavam. Eles estavam distanciados. Eles estavam se distanciando de Jerusalém, viraram as costas para Jerusalém. Quando nós temos uma grande frustração espiritual, parece que tudo acaba. As nossas necessidades, as nossas dificuldades, nós procuramos, de repente, amigos. Quando estamos frustrados, quando alguma coisa trágica aconteceu conosco, nós precisamos procurar em primeiro lugar os amigos. Depois, procuramos profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos, para saber o que está acontecendo conosco. A última coisa, e a gente fala agora só Deus na causa. A última coisa que normalmente, e não deveria ser assim, que nós procuramos é Deus. Então, quando nós procuramos Deus, até muitas vezes até nem queremos procurar Deus, porque já estamos num lugar que parece que Deus está longe, mas Deus não está longe. Mas por causa da nossa caminhada, a sensação que temos é que Deus está longe. Então, qualquer frustração em igreja, com pessoas, ou alguma coisa que você tentou conseguir e não conseguiu, gera essa frustração e normalmente a gente vai se distanciando. A gente não consegue entender o agir de Deus. Nós não entendemos por que Deus permitiu aquilo. Porque aquilo, eu não fiz nada de errado. E eu vejo, algumas vezes vejo no Facebook, parece que essa região da Ásia, eles falam muito sobre o karma, né? O meu karma, na minha história, o karma é uma coisa mais dos países hinduístas, assim, que eles acham que tudo que você planta, não existe um personagem para te julgar bem e mal, mas o que você planta, você colhe. Então, de repente, se alguém faz o mal para você, não tem problema, o karma dela um dia vai pegar ela na curva ali. Então é como se fosse um fatalismo. Não existe uma pessoa para julgar o bem e o mal, ou para perdoar, ou para restaurar. Então agora estão frustrados, não tem mais nada, voltar para casa e agora recuperar talvez o tempo, entre aspas, para eles, perdido. Então eles estavam distanciados, estavam virando as costas para o povo de Deus, para a palavra de Deus, para a presença de Deus que era Jerusalém. Eles estão desistentes, estão desistindo agora de caminhada, porque estavam seguindo alguém. Agora esse alguém não existe mais, morreu, está enterrado. Eles estão desconsolados porque viram uma tragédia. O líder, o amor deles, que eles tinham depositado confiança e esperança, foi morto como um bandido. Será que ele é bandido mesmo? Quem está certo nessa história? Eles estavam decepcionados com eles, né? Será que nós somos enganados? Será que nós deixamos ser enganados? E estavam decepcionados também com Deus, o próprio Jesus. Eles estavam desiludidos. Para eles é como se tivesse acreditado numa bolha de sabão, numa grande ilusão, e estavam desesperançados. Se esse cara, que parecia melhor que todos os grandes mitos, heróis do Antigo Testamento, que parece que eles falavam dele, agora aconteceu essa tragédia com ele, então não tem mais nada nas Escrituras que eles podiam se lembrar que poderiam um dia trazer uma solução. Esse é o fundo do poço que esses homens chegaram. E aí Jesus, então, nesse diálogo com eles, ele vai tirando isso deles, eles vão revelando esse estado em que estão. Isso é muito comum. Nós vemos isso em nossas vidas, e também em pessoas que muitas vezes estão conosco. Pessoas se distanciam, agora não tem mais nenhuma ilusão, não querem investir, não querem entrar de cabeça, mesmo que alguém venha dar uma palavra de encorajamento, mas para que começar de novo? Se aquilo que eu pensei que era o máximo, eu enfiei a cabeça, eu dei tudo de mim e terminou nisso daí. Então, quando a gente quer muitas vezes convidar uma pessoa para estar no nosso meio, para estudar a Bíblia,
você encontra nela não uma resistência, mas uma apatia que é derivada de vários momentos de frustração, de não conhecer claramente a palavra de Deus. E isso alimenta, ofusca, então, os olhos não conseguem enxergar mais essa natureza fraca do ser humano. E aí Jesus, com a sua graça e o seu amor, se aproximou desses homens dessa forma, começa a bater um papo com eles revelam essas características que eles tiveram aqui, e o texto a seguir é o desdobramento, como Jesus mudou o rumo desses dois homens, em poucas palavras. É interessante que as pessoas gostavam muito daquilo que Jesus fazia, os milagres, multiplicação dos pães, mas a ênfase de Jesus era a sua palavra, pois foi com a sua palavra que ele criou o universo. Foi com a sua palavra que todas as coisas foram decretadas. E ele não derramou uma gota de suor. Quando a gente fala assim, a palavra tem poder, sim, é verdade, a de Jesus, somente. Nós podemos usar a palavra para encorajar, para estimular, para entristecer, mas a nossa palavra não consegue criar. E esses homens aqui, eles não precisam somente, encorajamento não vai ajudar eles. Precisa ser criado algo neles. E somente Jesus pode fazer isso. Nós podemos até recarregar um pouquinho a bateria de uma pessoa que está na situação por alguns dias, mas em pouco tempo vai estar pior. Talvez a pessoa vai procurar uma religião, começa a frequentar, mas se ela esperar que a religião vai dar isso, ou que o pastor, ou que a frequência for aquilo que vai resolver o problema dela, em pouco tempo ela vai estar frustrada de novo, a não ser a palavra de Jesus. É a única que pode nos restaurar. Então, aqui nós temos a frase aqui, que as palavras de Jesus do caminho, ao ocaso, quando nós estamos nos dirigindo, estamos distanciados, viramos as costas, as palavras de Jesus no caminho ao ocaso têm poder para restaurar e fortalecer. E aí você fala assim, mas eu me frustrei, eu estou desiludido, eu não mereço mais a graça. Realmente, não merece. Esses homens aqui estão demonstrando que não confiavam plenamente em Jesus. Não confiaram. Porque no momento daquilo que eles viram, eles duvidaram daquilo que Jesus falou. Então Jesus vai ter agora um processo com eles. E esse processo inclui exclusivamente a palavra. E ele vai restaurar, ele vai criar uma nova vida nesses homens. Vamos ver aqui o versículo 25 até o 27, que Jesus, ele faz esses homens retornarem à palavra. Por isso que Jesus, a própria palavra, né, ela, que é a palavra de Jesus, nos incentiva a gente investir tempo, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Isto é, no caminho que o menino estiver andando, vai lá e ensina. Não espera o momento de chegar e ensinar. Não ensina agora um pouquinho a coisa, mesmo que ainda ele não entenda totalmente, mas quando chegar o momento, a palavra virá à sua mente, ao seu coração. Vai estar um depósito de valores e princípios que a criança, diante de uma situação, vai ter condições de avaliar, de tomar decisões sábias. Senão, outras informações serão dadas a ele e ele vai acreditar em ficção. O próprio Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. E olha só o que Jesus faz eles retornarem às Escrituras. Então Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Olha a franqueza de Jesus aqui. É palavras duras. Em outras palavras, o que Jesus está falando aqui é, como vocês são... O que poderia ser? Burros! Como vocês são... Sabe, essas coisas quando você explica, fala, e a pessoa vai lá e faz tudo errado.
agem de forma errada. Eu acho que isso frustra você, não frustra? Principalmente com filhos assim, ou com pessoas de trabalho. Você explica certinho, quando você vai ver, ela está pegando fogo. Eu não sei o que aconteceu. Mas, cara, olha o que aconteceu. Eu falei que não podia mexer nisso, não podia fazer desse jeito. Não sei porque minha cabeça está lembrando uma pegadinha daquelas do Silvio Santos. O cara chega para um empregado, tem um monte de fio aqui, e tem um prédio lá bem no fundo. A câmera está filmando os dois assim. E o cara dá a instrução: olha, não liga os fios errados aqui. Se você ligar o errado, pode ter explosão e pode causar um grande problema aqui nesses prédios ao redor. Então, liga certinho, não mistura as cores. Tem um monte de fio lá. Só que aquele prédio estava programado para ser implodido. Então, o cara ficou lá ligando os fios. Numa hora, o prédio é implodido. Não tem nada a ver com o rapaz. É só uma caixa ali. Na hora que implode, o cara fica apavorado. E aí o patrão dele chega e diz: eu falei para você, o que você foi fazer? Explodiu o prédio. E o rapaz, todo apavorado, sentindo a culpa disso. Mas isso acontece de forma real. É quando a gente tem uma pessoa sobre a nossa responsabilidade e que você explica, dá orientação, e você até pergunta se ela entendeu, faz toda a checagem, e aí a pessoa age de forma totalmente diferente. E isso nós vamos ver que aconteceu muito com os discípulos. E Jesus está ensinando, daqui a pouco acontece alguma coisa, e eles reagem de uma forma diferente. Jesus fala: puxa, vocês estão cegos, vocês já era para estar longe, caminhando longe, de distância, para compreensão. Vocês demoram, vocês estão tardios. O livro de Hebreus até fala o seguinte, que aquelas pessoas já deveriam estar conversando sobre assuntos já mais envolvidos da vida cristã, mas aí eles ficam perguntando: e sobre o batismo, e sobre isso, e esse negócio a gente deve abandonar, é pecado fazer isso? Sabe, aquele negócio tão pequeno, que foram as primeiras, o primeiro contato que a pessoa tem com a vida nova de Cristo. Ela devia ter assimilado isso, mas ainda ela não cresce, não desenvolve. Vocês que têm filho, né? Uma das coisas que a gente fala para o nosso filho: ó, você já não é bebê, você já não é criança. Por quê? Ele está falando para ele: olha, você já tem idade, você já aprendeu, você já viu, você já sabe. Isso está me assustando. Então Jesus está falando justamente isso para eles. Vocês são insensatos, vocês são como uma criança ainda, tiveram tanto tempo comigo, ouviram tanta coisa, viram, e vocês demoram, têm dificuldade de assimilar. Algumas vezes isso acontece por causa da falta de interesse nosso. Não temos interesse. Vimos tocar, já sei tudo. Só que daí quando vem, eu não sei, eu preciso ver o meu horóscopo hoje. Nós cantamos uma música hoje que eu tenho sede, né? Agora até esqueci a música. Eu tenho sede de ti, ó Senhor. Como a gente tem facilidade de cantar uma coisa e viver outra. E sabe que nós estamos em boa companhia. Sabe de quem? Eu vou repetir novamente porque eu já falei várias vezes isso. De Jonas. Quando os marinheiros questionaram Jonas: quem é você? Por que a sorte caiu sobre você e você é o culpado dessa tempestade aqui? O que Jonas falou? Eu sou servo do Senhor Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Oh, palavras bonitas. Mas o que Jonas estava fazendo? Ele estava tentando fugir da presença de Deus. Nas palavras de Jonas, o que ele está falando é que Deus criou, ele está além e está manifesto no mundo criado. Então, se Deus criou isso, nada pode fugir à ciência de Deus, ao conhecimento de Deus. Ele é soberano, ele é sobre tudo. Então, como Jonas, quando recebe uma ordem desse Deus, tenta fugir da presença? É possível. Esse é o grande problema que acontece conosco. Nós aprendemos, nós conhecemos, memorizamos, assimilamos, gostamos, temos afeição por aquilo, mas é só acontecer alguma coisa que a resposta nossa em ação não tem nada a ver
com aquilo que cremos. Algumas vezes Deus faz de propósito isso, para a gente se conhecer. É isso que nós chamamos de provação vinda de Deus. Que Deus quer que a gente se conheça para perceber, eu preciso ir mais à frente. Então Jesus dá uma dura neles: vocês são tardios, vocês são burros, vocês não assimilam, vocês não têm senso, vocês não têm essa capacidade de checar entre aquilo que eu falei e aquilo que aconteceu. Não conseguem identificar. E ele fala: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha o que Jesus vai falar: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não está lá escrito? Jesus também falou para os fariseus: examine as Escrituras, porque elas falam de mim. As Escrituras do Antigo Testamento são cristológicas, elas expõem claramente quem Jesus era. Jesus está falando: olha, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Então por que vocês estão assustados porque o Cristo sofreu? Ele falou isso para vocês. Então por que está espantando vocês? Por que isso faz com que vocês se distanciam? Ele ensinou, e as Escrituras estão aí há mais de 1500 anos para a nação de Israel, e passam de geração em geração. E aí então Jesus retorna às Escrituras. Não precisava fazer isso, mas pela graça de Deus, Jesus retorna. E esse é o ministério nosso, e a forma também da gente se autoconfrontar. Voltarmos para as Escrituras. Vamos ver o que as Escrituras falam. Começar a ler. Mas não somente, no caso do Antigo Testamento, não somente textos isolados, porque o Antigo Testamento, ele tem partes da mente de Deus. Cada profeta ele tem uma parte da mente de Deus. Agora, você quer conhecer a mente completa de Deus? É a pessoa de Jesus. Ele é a revelação de quem Deus é. Então, Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que aula, hein? Pôr do sol, ouvindo alguém que conhecia, que sabia fazer as ligações. Algumas vezes nós entendemos as Escrituras como se fosse um grande quebra-cabeça. Nós temos Oséias aqui, Jeremias aqui, Amós ali, Jó lá, e parece que alguém pegou essa caixa de quebra-cabeça, jogou no chão e fala: monta. Aí ele começa, mas não sabe a sequência, a cronologia. E esses fatos são isolados, parece que um tem a ver com o outro, parece que até um contradiz o outro. Inclusive essa é uma questão dos ateus. Eles pegam coisinhas da Bíblia: olha, como que você crê nisso? Aqui, olha o que o cara está fazendo aqui. Porque ele pega isolado. Agora, quando você tem na sua companhia alguém que te ajuda a pegar toda essa linha, esse conhecimento, que são peças de um quebra-cabeça, e ele te ajuda a montar, e aí você vê aquela imagem linda de um tigre, de uma paisagem suíça, você fala: uau! Aí tudo faz sentido, tudo faz significado. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele usou a própria palavra, pegou aquelas peças que pareciam que eram contraditórias e começou a montar com ele os profetas, aquilo que Moisés falou, aquilo que Davi falou, e aquilo começou a fazer sentido, começou a ter significado. Eles perceberam o quanto estavam diante deles o agir de Deus. Mas aquilo que eles viram parecia que não tinha nada a ver com o agir de Deus. E a coisa principal, a obra principal que Deus fez na humanidade foi aquele momento. Que Deus planejou e ainda faz a gente recordar que Cristo morreu por nós pecadores. E ressuscitou ao terceiro dia. Mas para eles só estavam olhando para o fim do dia, para o ocaso. Está acabando, acabou. Então ele não tinha mais esperança, foi tudo ilusão, mas agora Jesus restaura, traz de volta aquilo que poderia dar esperança.
Em segundo lugar, Jesus faz eles recordarem da aliança. Jesus fez uma aliança com eles. Nós temos várias alianças na Bíblia. Nós temos a primeira aliança que Deus fez com Adão, de que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela comerem, vocês vão abrir os seus olhos e conhecerão o mal. Então não comam de tudo, mas dessa árvore não comam. Era uma aliança condicional. Eles teriam uma vida boa se obedecessem, teriam consequências se desobedecessem. Eles desobedeceram, as consequências vieram. Daí Deus fez uma aliança com Adão. Ao mesmo tempo que Deus está punindo eles, disciplinando, tirando eles ali do jardim do Éden para não comerem da árvore da vida e não permanecerem para sempre pecadores, então foi um ato de graça a disciplina de Deus para que um dia eles pudessem ser regenerados. E ao mesmo tempo Deus fala para Adão: Adão, da semente da mulher virá um que a serpente morderá o calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Dando a ideia, ele vai sofrer um golpe duro, mas ele vai destruir todo o mal e o autor do mal. Depois nós temos a aliança com Noé. A humanidade se afastou de Deus, Deus seleciona Noé e aí traz a salvação através da vida de Noé. E depois que de um ano de enchente abaixar, Deus fez uma aliança com Noé. Eu nunca mais destruirei a terra por água. Não precisa haver obediência e desobediência dos homens. Deus prometeu que não vai mais destruir a terra com água. Depois Deus fez uma aliança com Abraão. Abençoaria todas as nações da terra através da semente de Abraão. Isto é, Deus um dia daria um filho para Abraão, um descendente de Abraão, que todas as nações seriam abençoadas por ele. Abraão teve um filho, mas não foi por esse filho que Deus abençoou todas as nações. Essa descendência vai culminar em Jesus. Deus prometeu a Abraão: eu vou fazer uma grande nação de vocês. Deus fez. E essa aliança não dependia de Abraão fazer nada. Somente Abraão crer e esperar. A aliança incondicional. Depois Deus fez uma aliança com Moisés. Uma aliança condicional. Que os filhos de Abraão que estavam ali no Egito, sairiam do Egito, seriam uma grande nação. Deus daria a terra prometida para eles. E Deus daria a lei. Se eles obedecessem, eles seriam uma nação diferente. Mas se não obedecessem, Deus tiraria eles da terra. Exatamente isso que aconteceu. Enquanto eles estavam fiéis a Deus, as outras nações invejavam eles. Mas no momento que desobedeceram, Deus mandava profetas, mandava avisos, e aí os inimigos que estavam ao redor os puniam. Daí Deus fez uma aliança com Davi. Davi, teu filho, descendente de você, um dia vai se assentar no trono perpetuamente. Não dependia de Davi ser obediente ou não. E o descendente de Davi foi Salomão. Salomão foi o melhor auge da nação de Israel. Mas Salomão caiu. Então Deus não estava falando de Salomão, estava falando de que um dia Deus daria um descendente de Davi para governar para sempre, eternamente, toda a humanidade. E aí está falando de Jesus. E aí Jesus faz, Jeremias, Ezequiel vai falar que um dia Deus faria uma aliança com os homens, com o seu povo. Uma aliança em que Deus tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Em que Deus imprimiria no coração, não mais em pedra, mas imprimiria no coração a sua vontade, e eles teriam capacidade de cumprir essa vontade. Era o chamado nascimento alto, o novo nascimento, que Nicodemos perguntou para Jesus e não entendeu. E aí quando Jesus vem, alguns minutos, algumas horas antes da sua morte, ele celebra a Páscoa, e ele toma o pão, toma o vinho e fala: eis aqui o meu corpo, o meu sangue, que é dado por vós. É o sangue da nova aliança. Vamos comer agora e só vamos comer de novo quando eu voltar. Jesus que falou isso. A primeira coisa que nós vamos fazer quando encontrar Jesus é celebrarmos essa aliança, a nova aliança.
que todas as outras alianças entram para dentro dela. Ela cumpre todas as outras alianças. Então o que Jesus fez, olha só o texto aqui, que coisa linda. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus então fez menção de passar dentro. Eles estão indo, vamos supor que a aldeia ficava aqui, então eles estão começando a fazer uma curva à direita, né, que no GPS uma leve curva à direita, à esquerda, né, vamos supor. Então de repente eles olham que Jesus está começando a dar uns passos e eles começam a se distanciar, mas agora eles percebem que não querem se distanciar mais. Então nesse momento, né, que Jesus parecia que ia seguir em frente, seguir o seu caminho, então eles o convenceram a ficar. Aquela viagem que foi muito ruim, agora ela começa a ter uma aula de Antigo Testamento, falando dessas alianças dos profetas, Davi no Salmo 22, no Salmo 2, que Davi escrevia, o que Isaías tinha escrito a respeito de Davi, de Jesus. Então agora eles não querem mais largar isso, eles não querem perder. Fica conosco, está tarde da noite. Então convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Nós vivemos, né, a humanidade vive amanhã e tarde, manhã e tarde. Naquela época, noite, começava a entrar a noite, não tinha mais nada para se fazer. Era perigoso. Hoje não, hoje a gente pode parar à noite aí, é tão tranquilo, tão bom. No Brasil é um pouco perigoso ainda, né? Mas aqui, né, é tranquilo. Ontem mesmo a Rosana falou que quando ele morava lá, ela assim, estava sufocada por causa do calor, assim, ela saía, 3 horas da madrugada, saía dar um passeio lá. E é escuro aqui. E ela avisava no outro dia. Eu nem acordava, nem sabia. Era segura. No Brasil, não dá. Mesmo que seja até um condomínio fechado. E aqui, então, mas naquela época também era muito perigoso. O ocaso anunciava, recolha as galinhas, que daqui a pouco a noite vem. Então, eles estão aqui no final do dia e agora vai começar a noite. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. O que será que deve ter sido? Jesus tinha feito várias vezes isso com os discípulos. Era uma coisa constante ele fazer com os discípulos. Essa forma. Quando a multidão está seguindo Jesus, Jesus chega: Filipe, aonde compraremos pão para tanta gente? E os discípulos falam: despede a multidão aí, Jesus, está tarde, né? E aí André chega lá: tem um menininho aqui com alguns pãezinhos, peixinhos. Aí Jesus, ali com os discípulos, ele pegou o pãozinho e os peixinhos e deu graças, abençoou, e aquilo se multiplicou e satisfez uma multidão de 30 mil pessoas, provavelmente. Esses momentos não eram somente litúrgicos, não eram somente religiosos, mas os discípulos percebiam que Jesus tinha um carinho muito especial pelo Pai. E a forma com que ele tratava aquele momento não é: alguém quer orar pela refeição? Sabe quando ele faz isso? Mas você não pode comer sem orar. Não, para Jesus era algo muito especial, muito de comunhão. Nós não está nada registrado os detalhes que ele fazia, mas era algo que ficou marcado no coração de todos os discípulos. E no Novo Testamento, a igreja, no livro de Atos, quando a igreja começa, uma das coisas que caracteriza a igreja nova ali é que eles iam de casa em casa, no templo, todos os dias. E uma coisa que vai falar: na comunhão, no ensino dos apóstolos e no partir do pão, de casa em casa. Não é simplesmente repartir o pão para todo mundo comer, não. Era essa atitude de lembrar o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo falou: fazer isso em memória. Então, eu acho, né, que eles ceiavam todas as vezes que estavam juntos. Eles adquiriram de Jesus esse momento tão precioso, tão especial. Não era simplesmente uma liturgia. Era algo que
que apontava para o amor de Jesus, para a graça de Jesus. E Jesus, quando fazia, também apontava para a graça de Deus, o alimento de Deus, o sustento de Deus, o quanto nós dependemos de Deus. Eu não sei o que aconteceu aqui. Nós não sabemos esses detalhes. Nós sabemos somente aquelas palavras que Jesus falou. Esse é o pão e o sangue da nova aliança. Fazer isto todas as vezes que vos reunis. Olha a palavra de Jesus. Eu não sei também se ao fazer isso, esses discípulos perceberam alguma coisa estranha nas mãos de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, ele não tinha sido glorificado. E mesmo depois de glorificado, essas marcas, esse corpo especial que Jesus, glorificado e revestido de imortalidade, quando João vai ver Jesus em Apocalipse, ele vê um ser. E é um ser até esquisito até, com muita glória, cabelos brancos, cinto, vestes, e ele viu as marcas. Então, apesar de Jesus ser glorificado e imortalizado, o seu corpo ser imortalizado, eu não sei se posso estar falando errado ou não, mas ele não quis deixar de fora as marcas da sua crucificação. Uma coisa que está acontecendo nos países mais desenvolvidos é que as crianças estão, de repente, quando nascem, estão muito feias. Criança normal, feinha. E aí os médicos, as parteiras, as enfermeiras olham para os pais, bonitão demais. Então, as cirurgias plásticas estão criando esse problema. Os filhos nascem iguais aos pais, com o DNA dos pais. Mas os pais foram reformados, foi feita funilaria. Então os pais são bonitões, mas o filho é original ali. Então tem um problema sério. E aqui nós vemos que Jesus não quis encobrir isso como se fosse vergonha. A sua glória é a sua bondade. É isso que a gente aprende. Moisés chegou para Deus e fala assim: Deus, me mostra a sua glória. Deus falou assim: vou passar diante de você a minha bondade. E a bondade de Deus, ela culmina, ela tem o seu ápice naquele momento em que o filho, voluntariamente, obediente ao Pai, suportou a cruz, não porque ele tinha feito alguma coisa errada, mas no lugar, substituindo toda a humanidade. Que coisa! E aqui, Jesus não tinha sido glorificado e não tinha ainda sido imortalizado o seu corpo. Ele estava com o corpo ressuscitado. E aqui, talvez, ao pegar os pães, ali na hora de partir o pão, o gesto que ele fazia, que era singular, não sei se os discípulos perceberam, mas olha o que vem, depois de retornar às Escrituras, depois de recordar as alianças. E o Pai nunca falha. As alianças que Deus deu para nós é simplesmente para nós, ao longo do tempo, chegarmos à conclusão que Deus é fiel. O pecado de Adão foi duvidar dessa fidelidade. E quando duvidamos da fidelidade, nós achamos que temos que assumir o controle. Deus pode até ajudar, dar uma forcinha. É um tipo Gatorade. Mas eu tenho que estar no controle. Por quê? Eu não aceito que Deus, eu tenho dúvidas se Deus é fiel. E aqui, essa morte de Jesus levou as pessoas a duvidarem da fidelidade de Deus. Por isso que Jesus traz eles a recordar as Escrituras e traz eles a recordarem as alianças. E agora, eles vão perceber o quanto Deus é fiel e o quanto eles são insensatos e o quanto eles demoram para aprender o que Deus falou. Olha só, depois de retornar às Escrituras, depois de recordar as alianças, olha o que acontece. Há um reconhecimento da pessoa de Deus. Aquelas caricaturas que eles tinham a respeito de Deus, aquelas dúvidas, aquela desilusão, aquela dificuldade de entender o agir e a obra de Deus, começou a ser dissipada. E eles então reconhecem a pessoa de Jesus.
todos nós temos uma caricatura de Jesus. Alguns acham que ele é muito bondoso, outros acham que ele é muito severo, alguns acham que ele é médico, ou ele é psicólogo, ele é um coach, ele é um mestre, ele é mais um dos tantos que existem por aí. Mas aqui, olha só o versículo 31. Então os olhos dele se abriram. Mas, estava com os olhos fechados? O que é isso? O que significa isso? O que significa? Então os olhos deles se abriram. Eles viram o modo que Jesus partiu o pão. Talvez viram até as mãos de Jesus. Mas o que significa então que os olhos se abriram? Essa é uma coisa que está constante nas Escrituras. Muitas pessoas, Jesus, os discípulos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, sempre vão colocar a humanidade como tendo olhos, mas não veem. Uma vez Jesus multiplicou os pães, aquela situação da multiplicação dos pães, que Jesus falou, aonde vamos dar de comer para tanta gente? E aí, logo após, os fariseus chegam para Jesus, depois de Jesus ter feito tanta coisa, os fariseus, se você é o mestre, se você é o Messias, o ungido de Deus, nos dá um sinal. Sempre colocando Jesus à própria para ir fazer showzinho, para ir, se fizer um sinal, aí quem sabe, dependendo da qualidade, da forma que você fizer, Jesus já tinha feito tanta coisa, mostrado autoridade no ensino, sobre demônios, sobre caminhar sobre as águas, sobre paralíticos, sobre leprosos, e eles ainda estão pedindo um sinal. Essa ideia de, se você é de Deus, você tem que fazer alguma coisa espetacular aqui. E quando eles fazem isso, Jesus se entristece. E Jesus fala, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o profeta Jonas. O que Jesus está falando? Olha, o sinal, pode esperar, daqui a pouco vocês vão ver o sinal. Vocês vão ver eu morrer, ser enterrado e ressuscitar. Vamos ver se vocês vão crer. E é o que aconteceu, eles não creram. Alguns creram, outros não. Saindo dali, Jesus chega para os discípulos e fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é esse fermento? Sempre o homem, quando você prega, Jesus está falando para os discípulos, vocês vão pregar o Evangelho. Sempre vai ter pessoa que vai exigir de vocês um espetáculo. Que vocês produzam maravilhas, descer fogo do céu, e faz isso, faz aquilo, multiplica os pães, cura os leprosos, cura os paralíticos. Eles querem ver um espetáculo. Eles falam que se vocês fizerem, então eles vão crer. Mas não vão crer. Isso é fermento. Isso não pode entrar. Os milagres podem acontecer, não é que eles vão fazer milagres, mas não podem fazer com a ideia de que assim as pessoas vão crer. Ou quando as pessoas pedem, eu acho que, não sei se você já fez isso, está numa situação ruim, Deus, olha, eu vou ser fiel na igreja, se o Senhor resolver esse problema, eu vou dar o dízimo, não vou faltar. Não sei se, acho que ninguém daqui fez isso, mas em alguma dose a gente sempre colocou Deus na parede. E depois a gente se arrepende. Jesus então está preparando os discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí, sabe a reação dos discípulos? Pessoal, Judas, quanto tem dinheiro aí? Vocês trouxeram pão? Porque ele cobrou da gente lá. Então será que a gente bobeou novamente? Eles estão preocupados com o pão, com o fermento, né? O fermento era uma essência ali para fazer o pão naquela época, como é até hoje. Aí Jesus anda um pouquinho, Jesus encontra um cego. Toca o cego lá e pergunta para o cego, o que você está vendo? Qual foi a resposta? Legal, gostei, tá bom. Mas eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Naquela época não sabiam ainda esse negócio de miopia, hipermetropia, estigmatismo, tem serotonina, tem uns negócios que falam aí quando é problema. Então eles falaram, tá embaçado, em outras palavras, tá embaçado. Parece o cara era cego, não sabia nada, não sabia como definir. Eu vejo parece umas árvores andando aí e tal. Aí Jesus vai lá de novo e cura esse cego. E agora? Puxa, que legal, beleza demais.
Jesus errou na dose de energia que ele... Jesus vacilou, estava cansado. Aí ele faz esse sinal para mostrar para os discípulos: vocês eram cegos, vocês não enxergavam nada. Quando eu chamei vocês, vocês agora já enxergam, mas vocês estão demorando para enxergar claramente. Quando nós nos convertemos, a luz brilhou lá no nosso cérebro, no nosso entendimento. A gente já consegue dizer: isso aqui é uma árvore, mas eu agora nem tanto, mas mesmo assim, quando estou dirigindo à noite, eu fico lá: o que é aquilo lá? O que não é? Eu não sei distinguir direito. É isso que acontece conosco. Jesus falou para ele: vocês são insensatos e demoram. Isto a luz já está aí, você já consegue, mas vocês não estão fixando os olhos. Sabe quando a gente firma os olhos? Vocês tiram os óculos. Então as coisas parecem outras coisas. E aqui então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus por causa do partir do pão, mas ele desapareceu da presença deles. Eu não sei por que isso. Essa é uma coisa que a gente vai ver depois da ressurreição. Jesus tem essa mobilidade, ou de estar aqui e rapidamente estar em outro lugar. Vamos saber depois, mas alguma coisa com essa ressurreição, ele não estava glorificado ainda, mas alguma coisa já aconteceu de forma especial no corpo que ele tinha. Ele conseguia, já não estava mais tão preso à lei da física e da química. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho, quando nos explicavam as Escrituras? Isso é, eles tinham caminhado com Jesus, sentiram alguma coisa. Puxa, essas palavras, esse cara aí parece que é alguém, até parece com Jesus, né? Mas sabe quando a pessoa fala, seu coração está ardendo assim, e não é nem culpa, nem absolvição, mas é alguma coisa que arde, aquelas palavras ardem ali, e eles não tinham enxergado Jesus. Jesus era mestre em Israel, ele era hábil, eles não conseguiram, mas na hora que Jesus partiu o pão, aí então os olhos se abriram, e aí só, eu senti um negócio diferente quando estava com Jesus, mas ainda estavam caminhando para Emaús. Então o que acontece? Quando Jesus faz a gente retornar para as Escrituras, faz a gente recordar as alianças, os pactos que ele fez conosco, e aí quando a gente vê as ações de Jesus, os nossos olhos começam a se abrir, e aí a gente olha para trás, a gente começa a perceber a forma com que Deus conduziu. Ele se aproximou, Jesus se aproximou desses homens, falou ao coração deles, você, puxa, olha, eu nem percebi, nem reconheci, mas aconteceu. Então você começa a entender esse agir de Deus na trajetória que levou até você abrir os olhos. E aí então, na mesma hora, levantando-se, eles tinham acabado de chegar. Algumas vezes o texto bíblico ele coloca como se fosse a mesma hora. Pode ser que foi no outro dia, mas o texto está enfatizando na mesma hora. E quem está escrevendo isso aqui? Esse livro é Lucas. Se tem uma coisa que Lucas ele é específico, ele é exato, e ele entrevista muitas pessoas para ver se aquilo foi do jeito que falaram. Então ele checa, ele fazia o cacuninho ali. Então na mesma hora, levantando-se, tinham acabado de jantar ali, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Olha que coisa legal, né? É o próximo cara. Que coisa legal. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, desiludidos, esperançosos, a vida acabou. Agora Jesus Cristo cria neles nova vida. Eles se levantam de noite e agora vão ao encontro do amanhecer. O sol brilhou, os olhos viram. Olha só as palavras desse texto que Lucas dá. E na mesma hora, então, quem sabe, talvez um dia, quando Jesus atua na vida de uma pessoa que está lá embaixo, ela se levanta e ela volta. Voltando-se para Jerusalém,
onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Por que eles estão reunidos? Porque entre eles já tinha acontecido a notícia da ressurreição. Cada um foi para um lado. E então essas manifestações de Jesus ressuscitado fez com que agora eles se reunissem, estivessem juntos. E eles voltam para Jerusalém. Não sei, talvez para dar uma notícia inédita. Mas aí eles encontram, então, com os 12, com os 11. E os 11 diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então, a Maria, as mulheres viram primeiro Jesus, o anjo falou para elas, vieram dar notícia para Pedro. Pedro e João vão lá, não vêm lá, mas depois Jesus se manifesta. Então, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão, na prática da aliança. O que aconteceu? Esses dois homens, agora, que estavam desistindo da vida, que estavam caminhando ao ocaso, a sua mente estava ofuscada, os seus olhos estavam fechados, um coração profundamente desiludido, desesperançoso, desistente, agora com as palavras de Jesus no caminho, e ali no partir do pão, relembrando a aliança, eles se levantam, vão encontrar com aquelas pessoas que também estão reunidas. E agora, tanto nas Escrituras, para nós hoje, como para aquela época, eles passaram a ser um reforço na obra do reino. Por quê? Se tornaram uma das testemunhas pontuais, porque o que aconteceu com eles lá, aconteceu com outras pessoas em determinados momentos. Não foi uma visão coletiva. Não foi que a igreja daquela época, de repente, vamos começar a orar, vamos aqui entrar num estado de êxtase, num estado de emocional, e daqui a pouco um líder lá começa a levar as pessoas a ter essa experiência, e aí conduzir essas pessoas até uma visão mental que Jesus Cristo tinha ressuscitado. É isso uma acusação que o cristianismo tem. Eles acham que foi uma visão, uma emoção da falta de Jesus que aquele grupo dos cristãos naquela época tiveram, e daqui a pouco começaram a falar: Jesus Cristo ressuscitou. É tipo uma igreja grande do cristianismo, né, mais domina. Eles falam na Páscoa: Cristo ressuscita nos nossos corações. Para eles, Jesus Cristo só ressuscita nos corações, não ressuscitou. Por isso que eles têm um boneco ali de gesso, Jesus Cristo crucificado e morto ali. Porque Jesus Cristo só ressuscitou. Isso só trouxe esperança. Então, os ensinos dele fazem bom para mim. Mas a Bíblia fala que do mesmo modo que Jesus morreu e ressuscitou e foi arrebatado ao céu, é da mesma forma. Isto foi físico, foi real, foi histórico. Ele vai voltar. Então, esses dois homens que estavam caminhando ao ocaso, agora eles caminham para o nascente e se tornam uma testemunha pontual de algo que aconteceu com mais de 500 pessoas, Paulo fala, provando que o cristianismo, aquilo que é pregado, é verdade, tem base histórica. E aí eles se tornaram então reforço no reino de Deus. Essas palavras que eles falam, garanto, é mais uma prova de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Eles foram para Jerusalém, ficaram ali em Jerusalém, ficaram mais 120 dias. Aí para a festa do Pentecostes, desce o Espírito, e eles vão pregar, eles vão batizar, eles vão estar envolvidos com o reino. E aí 1.000 pessoas, 1.500, 5.000, a igreja cresce, e eles, eu creio que eles se tornaram um dos líderes dessa igreja, e davam testemunho de primeira mão que eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Uma pessoa que passa por esse processo nunca mais vai ser o mesmo. Ninguém consegue tirar isso dentro do coração dessa pessoa. E é o que aconteceu com essa igreja. A quantidade de pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado
fez com que elas passassem essa convicção para outra. Não foi só Pedro, não foi só João, não foi só Natanael, não foi só Bartolomeu, que passaram uma ideia. Não, foi mais de 500 pessoas que viram Jesus Cristo fisicamente. Ah, mas ele era um fantasminha. Tomé fala, não era fantasminha, não. Eu toquei nele. Então eram testemunhas que não acabavam mais. Então a convicção deles era tão grande que eles passaram e as pessoas criam no Evangelho. O reforço que esses dois homens foi para o cristianismo no começo, que quando os judeus e quando o Império Romano queria destruir, fazer com que essas pessoas negassem, eles falavam assim, pode me matar. Ninguém dá a vida por uma mentira. E esses homens aqui, um a gente nem sabe o nome, o outro a gente sabe que é Cleófas. Esses homens, depois que encontraram com Jesus, restaurados, voltaram para os olhos para Jerusalém, para o nascente. Eles são reforço no reino de Deus. Eu acho que é uma boa aplicação para nossas vidas. Quando o agir de Deus não faz sentido para nós, nós nos distanciamos, tornamos iludidos, nos afastamos, perdemos a esperança. Mas quando aí pela graça Jesus vem e fala ao nosso coração usando a palavra, e Ele faz a gente relembrar as alianças, o compromisso dele para conosco. Jesus Cristo nunca vai falar para nós, mas você não falou naquele dia que ia me servir para onde você fosse? Jesus Cristo nunca vai lembrar as nossas promessas. Jesus Cristo nunca vai levantar os nossos acordos com Deus, as nossas alianças para com Ele. Ele nunca vai lembrar isso. Por quê? Mas Ele vai lembrar, eu fiz um acordo com você. Eu prometi. Então Ele vai lembrar, se lembra que eu falei? Se lembra lá na ceia que eu falei para os discípulos? Se lembra que está escrito nessa aliança, nessa aliança, nessa aliança? Então, confia. E aí, quando os nossos olhos se abrem, nós voltamos. Vamos ao encontro do povo de Deus. E já nos prontificamos a servir a Deus com o nosso talento, tempo e tesouro. E chegamos ao ponto de estarmos dispostos, caso tenhamos que morrer por essa verdade. Os discípulos nunca fugiram quando eram presos. Até um tal de Justino Mártir, que tinha muitas pessoas que eram depois dos discípulos, houve pastores nas igrejas. E o tal de Justino, ele tinha muitos conhecidos, era um homem bem instruído, tinha muitos conhecidos nas autoridades. E quando estavam pegando pessoas da igreja, algumas pessoas tentaram esconder ele. E ele falou, não, então vamos fugir com você. Não, os meus irmãos estão sendo mortos e eu vou fugir. E ele fala que o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. E ele prontificou-se a morrer por Jesus. E as mortes dos cristãos, as pessoas cada dia inventavam um estilo de morte para ver se aquilo chocava os cristãos, para eles desistirem. João, o João pregou lá, colocado num tambor de óleo quente, e imagine como João ficou depois, e sobreviveu a isso aí. Imagine quantos dias, qual o sofrimento que ele passou. Num caso desse, a morte seria uma bênção para ele. E aí, eu estou me lembrando do fato que Jesus estava com os discípulos, falando como seria a vida deles. E aí Pedro pergunta, e esse daí? Pergunta de João. Jesus fala assim, fica quieto, deixa para lá. Jesus sabia como João ia morrer, ia glorificar o Pai. O que nós vimos hoje, então? Que as palavras de Jesus no caminho têm poder para restaurar e fortalecer. Essa palavra ainda está registrada, essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela está disponível a nós. Essa palavra vai fazer a gente retornar às Escrituras. Deus vai falar, volte para as Escrituras. Tem muitas pessoas buscando a palavra de Deus, mas não querem abrir as Escrituras. Jesus, que é a palavra, Ele é o verbo, Ele nos leva às Escrituras.
Ele vai nos lembrar as alianças, ele vai retornar as alianças. Então, muitos de nós queremos novas revelações, novas adivinhações. Não, Jesus Cristo vai lembrar o que Ele prometeu. Ele vai fazer com que a gente abra os nossos olhos, a gente enxergue quem Ele é, quem é a pessoa dele. E Ele vai nos tornar um reforço no reino de Deus. Então Ele vai pegar Paulo, que estava indo para matar, Ele vai restaurar e vai tornar Paulo um reforço, um apoio no reino de Deus. Olha só, acho que não se encaixa muito, mas eu peguei esse texto aqui porque eu me lembrei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Quando não entendemos o agir de Deus, nós caminhamos até para viver como filhos da noite. Nós caminhamos em direção à noite. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite. Eu acho que eu li errado. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então, nós podemos dormir, fechar os olhos e até roncar. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Então, há uma tendência, há uma pressão, há uma sedução para nós virarmos as costas para Jerusalém e irmos para Esaú. Irmos em direção ao anoitecer. Que Deus nos ajude, né? Mas exige um esforço nosso. Vigiemos. Então, né? Está lá firme. Fica no seu posto. Né? Não vacila. E sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Normalmente, quando uma pessoa não é sóbria, ela é ébrio. O que é ébrio? Oi? O cara está... A mente dele está funcionando lá. Lá embaixo. Não serve para nada. É o ébrio. E quanta coisa a gente recebe todo dia para nos deixarmos ébrios e não sóbrios. É tanta informação. E isso traz diversão. A gente fica apegado àquilo e a gente nem fica mais meditando e pensando em sermos vigilantes. Aí é que nós acabamos sendo seduzidos e quando percebemos as coisas de Deus é a última coisa. Passou um ano, acho que uma vez só. O bêbado não percebe. O bêbado dorme na calçada, ele vomita, ele faz xixi, ele fede. E no outro dia não se lembra de nada. E se alguém fala assim, você fez isso? Eu não me lembro. Porque não está vigiando. Agora, como que o bêbado começou a ficar bêbado? Ninguém fica de uma hora para outra. É um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então a ideia de vigiar é seguro, não dê espaço, não vire as costas para Jerusalém. Amém?